Gostaria de ter também a experiência da psicanalista Márcia Espada, que há 17 anos trabalha especificamente com esse assunto. Como é que chega a droga ao colégio? A senhora tem, assim, a noção exata? Bom, aí são várias vias de acesso, né? Como ela disse, com certeza não é mais pelo pipoqueiro, o ambiente familiar propicia demais, inclusive com o próprio uso da droga dentro de casa, que a droga não é só maconha, né? O uso do álcool pela família, de tranquilizantes, quer dizer, nós temos aí uma abrangência do próprio conceito de droga. Agora, eu acho que justamente esse assunto muito abrangente, ele preocupa porque dentro da prática clínica você tem uma atuação de imediato, você tem que tratar, né, como sintoma. Agora, ela passa pela questão do Estado, né, quer dizer, pela questão do município e pela própria questão do que as escolas estão fazendo com relação a isso, porque não basta você ter uma segurança interna, né, que diga o meu aluno não usa droga, porque aquele aluno está chegando, quer dizer, encharcado de droga de uma forma geral. E o que me alarma, quer dizer, eu fico perplexa, é que ao longo desses anos de prática clínica, estatisticamente tem aumentado significativamente a demanda do adolescente com relação ao uso de droga, né? Quer dizer, a demanda era muito mais abrangente por outros sintomas, agora com relação ao uso de droga tem sido um número muito alto e cada vez mais precoce, né? Jovens com 11, 12, 13 anos, não como usuários já, como dependente, né? Quer dizer, que não consegue mesmo, já tem uma dependência química e realmente já requer um tratamento. Agora, me parece que no sentido social é muito sério que nós temos aí todos os agentes, né, sociais que reforçam, porque o álcool é uma droga lícita, né, os tranquilizantes também. Entra pela porta da frente, né? Isso que eu ia dizer, eu acho que aí é uma questão de ser lícito, né, de ser legal ou não. Então, o jovem é exposto a isso, você tem aí, evidentemente, uma questão na própria família, que poderia perguntar por que alguns jovens, né, ficam na dependência e outros não. Evidente que não vamos atribuir toda a responsabilidade à escola, ao Estado. Existe uma questão de relacionamento familiar desde a infância, porque quando aparece a questão da droga, não é que nem uma catapora, um sarampo que irrompe, né, da noite para o dia, alguma coisa que vem se estruturando ao longo de muito tempo. O nosso boa tarde a esse imenso Brasil, o bate-boca, exatamente no momento em que toda a situação da droga, da violência, leva o Rio de Janeiro a estar em destaque no noticiário de uma forma melancólica, mostrando essa sequela e a necessidade de uma operação de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro como prioridade, tendo inclusive que prender 300 líderes de quadrilhas que estão com mandado de busca e de apreensão decretados e não estão conduzidos às penitenciárias. Toda essa situação difícil nos leva a alertar as autoridades para um outro problema. Não havendo usuário para a droga, o traficante morre de fome. Afora o combate à febre, temos que buscar a situação na raiz. Onde está a raiz do problema? A raiz é o consumo, é a vinda, é a chegada da arma, a chegada da droga ao país, que tem de ser também observada, afora o tratamento de choque a este momento de extirpação da febre. Vamos também acabar com a infecção para que ela não volte em uma nova febre. Mas nós estamos discutindo essa questão e vem a história de como deve ser o tratamento dispensado ao filho quando o pai percebe. Há também a história de liberar-se ou não a droga para evitar-se que o traficante seja o intermediário de toda essa operação. E em toda essa discussão, como é que deve ser o tratamento dispensado? Os pais estão indo buscar ajuda? Os pais estão percebendo a necessidade ou não estão sequer detectando tudo isso? Nós estamos recebendo para conversar sobre esse assunto, vou renovar a apresentação dos nossos convidados, Aurélio Santos Sé, que é presidente do CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes. Recebemos também a doutora Márcia Espada, psicanalista com experiência de 17 anos, pelo menos nessa área. Estamos ainda com a orientadora educacional do Colégio Santo Agostinho, Edna Délia, colégio que fica no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e o psicanalista Eduardo Mascarenhas. Eu gostaria de saber, doutora Márcia, se de fato, como é que deve ser isso, afinal de contas, se isso reflete uma ansiedade, uma timidez que a pessoa possui e busca no remédio da droga, do álcool, em algum subterfúgio, uma forma de sobressair na sociedade. E uma vez sobressaindo, a primeira vez retoma até tornar-se uma dependência orgânica. Pode ser um dos caminhos para detectar esse problema? Sem dúvida. Via de regra, é muito pertinente essa questão, quer dizer, do ponto de vista psicológico, né, porque eu estou encaminhando por aí agora. Sem dúvida que a nocividade, me parece, da droga, somente da maconha, vamos dizer assim, ela vai ser proporcional ao uso, né? A fantasia que aquele jovem faz com relação ao uso dela, o que ele representa na vida daquele jovem. Quer dizer, está substituindo o quê? Então ela vai ser mais nociva se
se aquela droga realmente está representando uma frustração da própria vida, a falta de encaminhamento, falta de objetivo, conflitos familiares, timidez. Então, se ele está fazendo uso para cobrir toda essa falta, sem dúvida ele vai se apropriar daí cada vez mais e vai realmente ficar um uso desenfreado. E agora, a história que o Eduardo Mascarenhas falou também, a falta de um bom exemplo familiar a partir do momento em que os pais também fazem uso em casa. Sem dúvida. Até porque eu me vejo hoje em dia no consultório, ocorre muito os pais dizendo, eu prefiro que o meu filho use em casa do que na rua. Tipo, o mal necessário, quer dizer, então eles estão tornando lícito, né, essa situação, até porque eles encontram, às vezes, em desespero, então acabam fazendo qualquer acordo. Agora, voltando nessa questão, veja bem, senão fica um terrorismo nesse assunto. O nosso jovem, que nós fomos, como ele disse bem, vai sempre ganhar a vida pagando um tributo. A vida é isso, quer dizer, você para ganhar independência, autonomia, você vai ter alguns custos com relação a isso. Então, essa independência, não é, vai fazer com que ele se chegue a situações de risco. Isso faz parte de você tentar desafiar, ser ousado, né? Quer dizer, competir, isso faz parte até para poder continuar fazendo uso da droga. Muitas vezes acaba o dinheiro, ele começa a ter que roubar, ter que praticar uma série de delitos para fazer face à sua dependência. Agora, sem dúvida, agora veja bem, ele está nesse movimento de ir em busca da vida, né? Que isso faz parte de toda a adolescência. Se ele já vem da infância, aí vem esse teu ponto, com aquela questão da impunidade familiar, tirou alguma coisa aqui, ninguém fala nada. É o pai que usa o álcool, é a mãe que usa álcool, é o tranquilizante que rola de uma forma indiscriminada dentro de casa, é a criança que é chamada na escola várias vezes, mas os pais vão empurrando com a barriga, né? Então, quando você vai ver mais adiante no relato, a mãe ou o pai diz assim, não, realmente foi uma criança muito complicada, ou apresentou problema, mas vai havendo uma certa impunidade, aquilo vai ficando e, de repente, se rompe. Então, sem dúvida, que eu acho que os nossos jovens vão experimentar. Quer dizer, vão se aproximar da droga, não tenha dúvida. Quer dizer, como vão se aproximar de um álcool, da maconha, de uma benzina, quer dizer, de outras drogas lícitas que tem por aí, como por exemplo o santo daime, né, que usam daime, que chama de alterador de consciência, né, o alucinógeno. Então eles usam. Agora, por que uns vão fazer questão naquele assunto? Aí tem a ver, eu acho que com toda a questão familiar que ele vive. Sabe, esteja na hora do jovem atual ter a criatividade de não imitar o jovem do passado, criar um modelo próprio. Agora, não seria isso, doutora Márcia? Eu acho que completando aí o assunto, ele está dando um aviso aos jovens, e eu daria aos pais dos jovens, quer dizer, que as coisas se integram, que esses pais precisam dar exemplo, porque, olha, a droga está entrando pela porta de casa. Então, não se esqueçam que o filho está vendo vocês beberem, se drogarem também, de qualquer forma. Quer dizer, existe um uso, e um bom uso de todas essas experiências. Você pode beber teu chopinho, sair, tomar teu uísque, de uma determinada maneira. Agora, esse exemplo está marcando para o filho, ele vai se identificando. Então, eu acho que é muito importante, eu sempre digo para a família, que aparece a situação, não foi a droga a causa, a droga é um sintoma. Então, quando aquela situação aparece, é muito importante que vocês repensem o que houve até então. O que está acontecendo naquela família, e eu acho que a nível do Estado e das escolas a gente vai encaminhar por aí, né?